O julgamento mais esperado do ano em Jaú terminou às 2 da madrugada de hoje. Foi o julgamento de Paulo Verratti Diz, um motorista que conduzia um Honda Civic pela Avenida Exaltino do Amaral Carvalho, em Jaú, em 2009, há mais de 12 anos, atropelou 4 jovens e 2 deles morreram. O Erickson Gustavo e o primo do Erickson, que era o Natan. Os 2 faleceram em decorrência desse acidente. Outras 2 vítimas ficaram gravemente feridas, mas sobreviveram. Enfim, o julgamento em primeira instância foi realizado ontem por meio do Tribunal do Júri. Começou às 9 da manhã, foi terminar apenas de madrugada. Essa é a família das 2 vítimas que perderam a vida no acidente. E esse de máscara branca é o Paulo Diz, esse é o motorista do carro, circulando na frente do fórum ainda ontem durante a sessão, né? Houve uma pausa para o almoço e ele foi flagrado ali, registrado enquanto caminhava pela calçada ao lado do advogado dele. Essa que aparece de blusa preta é a advogada da família das vítimas e ao lado estão as mães do Natan e do Erickson Gustavo. Imagina, gente, se coloca no lugar, imagina o que foi para essas mães enfrentar o dia de ontem. Já durante a madrugada, agarrados às grades do fórum em Jaú, esses familiares aguardavam apreensivos, angustiados o resultado do julgamento. Este é o exato momento com total exclusividade, pode botar o exclusivo aí na tela, só a equipe do SBT acompanhou esse momento em respeito a essa família, Nossos produtores Paulo Cruz e Mário Lima se mobilizaram durante a madrugada e disseram, olha, mesmo que não seja no horário de trabalho, mesmo que seja por iniciativa própria nossa, a gente vai fazer nesse momento a cobertura em respeito a essa família que tanto sofreu. E é isso que representa o jornalismo do SBT, construído com o coração, com respeito pelas pessoas. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não posso julgar nem o motorista, nem julgar as famílias. Quem tem que julgar é o juiz de direito, no caso ontem era a juíza, a doutora Karina Carrara, responsável pela primeira vara criminal em Jaú. Não estou aqui para julgar. Mas estou aqui sim para cobrar celeridade, para cobrar que o judiciário funcione da melhor maneira possível e para que famílias como essas famílias que estão aí comemorando a sentença, o resultado, a condenação de Paulo Diz, para que isso não aconteça mais. 12 anos de espera, 12 anos de uma ferida aberta, 12 anos aguardando uma resposta do judiciário. A resposta veio na madrugada, condenação de 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Porém, Paulo Diz saiu do fórum pela porta da frente e continuará respondendo em liberdade, porque cabem recursos. A gente vai explicar detalhadamente isso tudo para você daqui a pouquinho. Agradecendo a imensa audiência no Face, muita gente chegando e participando. Dá um trecho dessa reportagem, vai. Esperamos 12 anos e na certeza da impunidade. Todo mundo achava que não ia dar nada, porque ele afirmou que ele tinha dinheiro, que não daria nada. Nesses 12 anos ele recorreu e perdeu todas até a gente chegar aqui nesse jurado. E graças a Deus, graças a todos os júris, nós conseguimos, está bom. Tá certo. Olha, a gente ouve muita gente comentando sobre a família de um, sobre a família de outro. Muita gente comentando sobre o motorista, sobre o Paulo Diz. A questão aqui não é se uma pessoa é gente boa ou se a pessoa é ruim ou se é boa. É um fato, e um fato trágico, gravíssimo, que destruiu a vida dessas famílias, gente. Tenhamos um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade para compreender. Eu imagino que a família do Paulo também sofra. Porque é uma família que está ali com o filho, de repente, passando por esse drama. Agora, não dá para comparar com o sofrimento de 2 mães, de pais que perderam os seus filhos com 17, com 18 anos, que estão há 12 anos amargurados. Essa imagem é histórica, São familiares com o coração despedaçado. Eu confesso que quando recebi essa imagem enviada pelos produtores, ainda de madrugada, por volta de 1h30 da manhã, eu chorei olhando para essa imagem dessas pessoas debruçadas na grade, aguardando por um resultado que elas esperam há 12 anos e 2 meses aproximadamente. É um absurdo completo que o judiciário tenha proporcionado tamanha dor, tamanho sofrimento para essas pessoas. E eu não estou aqui para criticar o juiz de direito, ou o promotor, ou os funcionários do Tribunal de Justiça. É o sistema jurídico do país que tem que ser modificado, transformado. É o Código de Processo Penal que abre brecha para tanta contestação, para tanto instrumento de todos os lados possíveis,
que uma ação pode se prolongar por 12 anos. Será que não dá para ser justo em 6 meses? Será que não dá para ser justo julgando em 1 ano que seja, até que tudo seja apurado? 12 anos! Teve ponto final? Não, não teve. Porque ainda cabem recursos em São Paulo, em segunda instância, depois em Brasília, que é a instância final, e nesse meio tempo ainda existem outros instrumentos que podem atrasar uma eventual condenação final, para que o caso esteja transitado em julgado. É um absurdo completo. A dor que essas famílias vão precisar continuar revivendo, fomentando no coração ao longo de mais alguns anos. Agora, eu vou dizer o seguinte, nós recebemos uma ligação da Araci, a mãe do Natan, um dos jovens que morreram no acidente. Durante a madrugada, ela ligou para Fernanda Friedel, nossa repórter, e disse o seguinte: olha, Fernanda, obrigado pela cobertura sobre o caso, obrigado pela atitude responsável do SBT, sem fazer sensacionalismo em cima e informando a população, deixando a comunidade a par do que estava acontecendo. Eu fico arrepiado porque o nosso trabalho é todo desenvolvido com base em buscar o que é justo, o que é equilibrado, o que é correto. Nem sempre a gente acerta, somos falhos, somos humanos, a gente erra muito. Não tem ninguém aqui acima do bem ou do mal. Mas quando a gente acerta dessa maneira, em trazer uma reportagem, em colocar luz num fato tão importante, que machuca tanto essas pessoas e que necessita de esclarecimento, é a sensação do dever cumprido, é a realização, é muito mais do que salário, é muito mais do que um obrigado que às vezes vem de um grande diretor, de um chefe. É gente, é povo reconhecendo o nosso trabalho. Meu muito obrigado a essa família e a você de casa que reconhece a importância do trabalho jornalístico sério, que anda cada vez mais raro no país e no mundo, diante de tantas fake news, de tanta coisa que atrapalha o trânsito das informações. Essa mãe falou o seguinte para Fernanda Friedel: meu filho não voltará, mas hoje eu vou dormir em paz. É duro até para seguir, né? Meio-dia mais 18 minutos ao vivo, Noticidade, não dá tempo de trocar de canal, fica junto com a gente que o programa tá assim, ó, cheio de assunto. Resumo do julgamento que durou mais de 17 horas. Paulo Verratti Diz, motorista que causou um acidente, atropelou 4 pessoas, 2 delas morreram. Tudo isso aconteceu em 2009, portanto há mais de 12 anos. Ele foi condenado já na madrugada de hoje a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Não está preso ainda porque cabe recurso, ele deve recorrer em liberdade. Vem comigo, arrepia pra cima. Foram mais de 12 anos de espera pelo julgamento. Outras 17 horas de plantão na porta do fórum, em Jaú, até a comemoração, quando a sentença foi anunciada. Familiares de Natan e Eickson Gustavo, jovens que morreram atropelados em 2009, celebraram a condenação de Paulo Verratti Diz, o motorista que causou o acidente fatal. Esperamos 12 anos e na certeza da impunidade. Todo mundo achava que não ia dar nada, porque ele afirmou que ele tinha dinheiro, que não daria nada. Nesses 12 anos ele recorreu e perdeu todas, até a gente chegar aqui nesse jurado. E graças a Deus, graças a todos os júris, nós conseguimos, está bom. A saudade e a dor pela perda dos jovens de 17 e 18 anos permanecem vivas e foram reforçadas ao longo do julgamento. Contudo, amigos e familiares relatam um sentimento de paz com a condenação, que foi aguardada ansiosamente ao longo de todo o dia. Paulo Diz foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, mas o rapaz ainda poderá recorrer em liberdade. Ele foi condenado a 9 anos e 4 meses em regime fechado. Como ele viveu todo o processo solto, então ele não tem esse impedimento de recorrer em liberdade, né? As pessoas que durante o processo permanecem soltas, e se elas não cometem nenhum outro ato ou uma violência contra as vítimas, contra os familiares, não atrapalham na produção da prova, enfim, elas podem responder a eventuais recursos em liberdade. Então hoje ele tem 5 dias, a partir de hoje, já contando hoje o primeiro dia, para que ele apresente o recurso ou não. O julgamento, realizado por meio do Tribunal do Júri, começou às 9 da manhã de ontem. As famílias protestaram do lado de fora e clamavam por justiça. Foram anos difíceis, tempos difíceis para nós, né?
mas nada vai substituir a vida dos nossos meninos, dos nossos filhos. É triste, mas a gente quer que tenha alguma solução a esse respeito, né? Para que não continue as coisas desta forma, eu quero apenas isso, justiça. É o que a gente está esperando, né? Pela forma brutal que aconteceu, por tudo que aconteceu nesse tempo, a gente espera que aconteça justiça para a gente poder se acalmar, para a gente ficar mais tranquilo. Para a advogada que representou as vítimas no processo, era evidente a responsabilidade de Paulo Diz no acidente fatal. Foi um caso onde me parece que não há nenhuma dúvida da violência da condução do veículo, de ter assumido realmente os riscos de produzir o resultado que infelizmente acabou se consumando. Os jurados analisando, vendo os laudos falam por si. É inadmissível ainda a gente ter pessoas que dirigem nessa situação, né, em altíssima velocidade, causando esse tipo de tragédia, mas que não pode ser vista única e exclusivamente como um acaso, porque não é um acaso, não pode acontecer com qualquer um. A gente precisa entender que nós temos responsabilidade pelos outros. Além dos 2 jovens mortos naquela madrugada de julho de 2009, na Avenida Exaltino do Amaral Carvalho, em Jaú, outros 2 rapazes foram atropelados. Eles ficaram gravemente feridos, mas sobreviveram. O pai de um deles chegou a relatar as dificuldades que o filho enfrenta desde então. O André se tornou meio revoltado, sabe? Ele não conseguiu trabalhar direito, ele entrou em 3, 4 empresas, não conseguiu fazer o serviço, tanta dor do fêmur, sempre direto de medicamento, embaixo de medicamento direto. E até hoje ele não consegue um trabalho fixo devido às condições que ele está. E ele é revoltado com a situação. A noite veio e o julgamento seguiu madrugada adentro. A angústia, o cansaço físico e a pressão psicológica só aumentavam. No portão do fórum, as famílias aguardaram até as 2 da manhã pelo anúncio da sentença. Tá ótimo. O alívio das famílias conforta quem sofreu ao lado delas durante esse tempo todo. Mas a imagem que fica é a de um país que leva mais de uma década para começar a fazer justiça e tentar amenizar a dor e o sofrimento de quem foi violentamente atingido por uma tragédia que poderia ter sido evitada. Mais uma vez, a nossa solidariedade a todos os familiares, a todos os que sofrem com envolvimento nesse caso. Quero parabenizar a nossa equipe pelo profissionalismo, pelo comprometimento e pelo respeito perante as pessoas. Mário Lima, Paulo Cruz, nossos produtores, Orlando Perezin Júnior, em nome da edição, ao lado de Alessandro Barbaresco, envolvidos aqui diretamente com a transmissão ao vivo do nosso jornal. Felipe Rinaldi, que colaborou com as imagens também ainda durante a madrugada. O nosso muito obrigado pelo empenho, o nosso muito obrigado pela dedicação para entregar o melhor conteúdo ao amigo de casa que está junto com a gente e por dentro do assunto. Nosso respeito a todas as pessoas que vêm sofrendo com as injustiças e com a demora que esse país tem para se resolver em casos tão importantes. Certamente esse caso terá sequência, cabe recurso. Vamos aguardar e eu vou atualizando por aqui.